João capítulo 8, verso de número 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, ele é um daqueles capítulos que nós conseguimos não apenas extrair uma única lição, mas extrair várias lições. A Bíblia inteira, na verdade, ela se renova a cada manhã, como ela mesmo se autodefine. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Logo, nós podemos extrair diferentes lições de diferentes textos, ou do mesmo texto, em diversas épocas, em diversas culturas. Entretanto, quando eu olho para João, capítulo de número 8, João, capítulo de número 8 é justamente isso. Um capítulo que não tem apenas um conceito, um capítulo que não tem apenas um princípio, mas um capítulo que ele possui bastante, possui vários princípios, vários conceitos e várias lições. Esse capítulo é um capítulo cotidiano do Cristo, onde o Cristo está peregrinando, onde o Cristo está andando, onde Messias, ele está andando entre nós, o Deus encarnado, Emanuel, está entre nós. É uma trivialidade, é uma rotineira na vida do Cristo, é João capítulo de número 8. Então este capítulo é o capítulo que mostra Jesus na sua trivialidade, no seu rotineiro, pregando, ensinando. E este capítulo representa sim várias lições. Neste capítulo, por exemplo, nós encontramos aquele fato, aquela narrativa, onde tem aquela mulher que foi pega em adultério. Todos nós conhecemos essa história, sabemos como ela começa, sabemos como é o meio dela e sabemos também como é o desfecho. Essa mulher é pega em flagrante, levam-na a Jesus, e Jesus então ali, ele tem um certo perfil, uma certa conduta. Jesus, ele vai responder aos caluniadores, Jesus, ele vai responder aos acusadores. Só que a maneira como Jesus responde aos acusadores, aqueles que estão caluniando, aqueles que estão condenando, aqueles que levaram aquela mulher, é uma maneira de maestria. Jesus ali, ele apresenta, ele representa, ele mostra grande maestria, grande expertise, excelência na maneira como Jesus lida com aquelas pessoas, porque Jesus, ele não é malcriado, Jesus, ele não é respondão, Jesus não levanta o tom de voz, Jesus é extremamente sábio a lidar com aquela situação. Agora, claro, aqueles homens que levaram aquela mulher, levaram com o intuito de testar Jesus, porque existia uma lei em Levíticos, capítulo de número 20 e verso de número 10, que era para levar os dois, o homem e a mulher. Quando acontecesse o adultério e foi levado apenas a mulher, é o que Moisés escreve ali em Levíticos 20, 10. O homem que cometer o adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer. Simples assim. Tanto ele como a sua cúmplice. Então, se tem que condenar, não é somente a mulher, o homem também. Por que levaram somente a mulher? Para testar Jesus, para fazer com que Jesus viesse tropeçar na lei, para fazer com que Jesus viesse falhar, e com isso, eles tivessem aval para condenar, prender Jesus e julgar Jesus. E nesta passagem de João, capítulo de número 8, eu extraio a primeira lição. A primeira lição é que Jesus, ele respondeu com grande educação, com grande maestria, sem levantar o tom de voz, sem ser malcriado, ao mesmo tempo que ele aplica autoridade, ao mesmo tempo que ele resolve o caso e ainda oferece a sua graça, o seu perdão. Primeira lição, perdão. Mas o capítulo de número 8 não é curto, ele é um capítulo extenso. Mais adiante, mais especificamente, no verso de número 12, nós vemos Jesus então proferindo mais uma de suas palavras, mais um de seu ensinamento, e nós podemos extrair mais uma lição dessas suas palavras, onde Jesus, em João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. E se fôssemos aqui filosofar, e se fôssemos tentar trazer então ou extrair significados, vertentes, caminho do termo luz, nós vamos ver que a luz, ela significa muitas coisas.
E dentre as funções ou as características do termo luz, ou da luz como essência, nós podemos saber e entender que ela ilumina. Ilumina o quê? Onde tem treva. É por isso que ele é a luz. E quem está nele não anda nas trevas. Logo, Jesus, ele compara então talvez este mundo, ou aquele que anda sem ele, como aquele que estivesse andando na penumbra, na sombra, nas trevas. E quando você anda na penumbra, na sombra, nas trevas, é capaz de você tropeçar, porque você não está vendo o caminho. É capaz de você cair, é capaz de você cair em um buraco, porque você não está vendo o buraco adiante. É trevas, densas trevas. Mas quando você tem o Cristo, que é a luz, o caminho ele é iluminado. Você pode pisar com certeza, você pode pisar com firmeza, você não vai tropeçar, você vai trilhar o seu caminho, chegar no seu destino a salvo, porque ele está iluminando o caminho. Poderíamos ainda dizer que as trevas seria como se fosse aí o oceano. As embarcações é cada um de nós, é a igreja. Estamos perdidos, desorientados, sem GPS, sem coordenadas geográficas. Não sabemos para onde ir. Então, de repente, uma luz, ela ilumina aquele mar de trevas. E ela mostra para a embarcação para onde você tem que ir, nesse sentido. A luz, ela tanto é uma guia, mostrando para você a direção, como a luz também ela é um foco de esperança. Porque existe um ditado que diz que há uma luz no fim do túnel. E se há uma luz no fim do túnel, aquela luz que brilhou no fim do túnel, onde supostamente não havia saída, agora tem. E você caminha naquela direção. Então, quem é o guia deste mundo? Jesus. Se você precisa se encontrar na vida e encontrar o sentido da existência, o sentido da vida, você pode encontrar em Jesus. Ele é a luz. Quem está nele não está na treva. Quem está nele é guiado com segurança. A segunda lição, Jesus é luz. E se ele é luz, eu também tenho que ser luz. Terceira lição. Mais adiante, ainda dentro do universo, dentro do contexto de João 8, agora no versículo de número 28, Jesus então ele fala algo meio que inusitado para a comunidade cristã, para a comunidade judaica, pois o que Jesus diz é que ele é semelhante ao Pai. E Jesus vem e diz, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E a expressão eu sou, é a mesma expressão que Deus lá atrás, na história de Israel, ele usou para falar com Moisés. Ó, Senhor, eu vou libertar, ok, o povo lá do Egito, mas quem é que está me mandando? Eu falo no nome de quem? Aí Deus vira e diz, você vai falar no nome do grande eu sou o que sou, o eu sou te mandou. Então quando Jesus diz eu sou, quando Jesus fala e responde aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está querendo dizer, entre o Pai e eu não tem diferença. O que o Pai é, eu sou. Olhando para mim, vocês estão vendo o Pai, porque não existe diferença. Eu vim revelar ao Pai, eu sou como o Pai em essência. A terceira lição que eu percebo em João, capítulo de número 8, é que Jesus é Deus. Pronto, ponto, acabou, é indiscutível. Aqui não tem dubiedade, aqui não tem dúvida, Jesus é Deus, ponto final. Ele mesmo traz para si essa autoridade. Agora Jesus, no contexto de João 8, ele está ensinando. E ele tem pessoas que estão ouvindo ele. E quando Jesus ele ensina a lição de número 1, perdão. A lição de número 2, ele é a luz. E a lição de número 3, que ele é Deus. João demonstra no verso de número 30 que aqueles ouvintes passam a acreditar nele. João assim escreve, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus percebeu o entusiasmo. Porque quando você se entrega a Jesus, você reconhece Jesus como teu Salvador, a gente vai apelidar isso de primeiro amor. Então esse cara está naquele entusiasmo, esse cara está naquele fogo, esse cara está naquela vontade. E Jesus percebe o entusiasmo, Jesus percebe a vontade. Só que até então esse povo estava seguindo, agora esse povo não está mais seguindo. Esse povo agora está crendo. E Jesus quer colocar isso um pouco mais para baixo. Jesus quer demonstrar um pouco mais de comprometimento.
Então Jesus diz o que nós lemos no verso de número 31. Eu quero que vocês me sigam sim, mas é melhor que além de seguir vocês creiam, e vocês estão crendo, bacana. Agora melhor do que me seguir e crer é o que eu vou falar agora. E João capítulo 8, verso de número 31, Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, vocês estão me seguindo, por enquanto não tem compromisso nenhum. Está vindo aí. A igreja é bacana, a igreja da parede preta, tem uns bagulho legal lá atrás, que eu não sei nem o nome desses trecos aí, tem um louvor show de bola, tem uma estrutura legal, né? Está seguindo. Só que aí um dia a palavra te tocou, como Jesus. E aí então as pessoas passam a crer. Aí Jesus diz: mas eu não quero que tu creia apenas, eu quero que tu seja meu discípulo. Então se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, que é superior àquele que crê. Porque os demônios, como nós vimos quarta-feira passada, também creem, mas não são discípulos. Eu quero que vocês sejam os meus discípulos. Então se permanecerdes nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Então eu encontro a quarta lição. E a quarta lição no universo de João 8 é justamente a perseverança. E como nós estamos falando sobre cristão e identidade, já vimos que o cristão ele pode ser identificado por viver no deserto, pois parece que nunca o deserto acaba. Quem leva o cristão para o deserto? O sopro do Espírito Santo. O mesmo que levou é o mesmo que tira de lá. O sopro do Espírito Santo é outra característica que identifica um cristão, que nós temos conversado aqui em nossos domingos. Agora, outra característica de um cristão que também já falamos: cristão é tentado. E o cristão também ele tem que ser, ou o cristão é perseverante. Se fôssemos trocar a palavra de Jesus em João 8,31, quando ele diz assim: se vós permanecerdes, substituímos essa palavra permanecerdes por perseverantes. Se vocês forem perseverantes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A pergunta é: o que é perseverante? O perseverante ou a perseverança é aquele que tem firmeza, está sólido. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, ele não se abala. Pode vir o problema, ele não se abala. Ele continua, ele está firme, ele está sólido, ele está enraizado. Isso é perseverança. Perseverança fala de constância. E quando eu falo sobre constância, eu estou falando da não oscilação. Pois existem cristãos que oscilam segundo a circunstância da vida, e não segundo as palavras do Cristo. O cristão que oscila segundo a circunstância da vida é aquele cristão que ele quer vir para a igreja, ele participa da escola de transferência, ele participa da escola de batismo, ele vai para a central de voluntários, ele quer trabalhar a todo custo, mas de repente na primeira semana uma situação ruim aconteceu com o pai, com a mãe, com o filho, com a tia, não importa, ele para de trabalhar. Aí aquela situação foi resolvida. Aí ele volta a trabalhar e diz: pastor, eu estou pronto de novo para trabalhar, e agora vai ser até o fim, eu não vou desistir, eu vou continuar. Amém, meu irmão, que bom, vamos trabalhar. Na semana próxima, então, uma nova situação, agora com outro integrante, porque as tribulações e o sofrimento, eles se revezam. Uma hora é com a mulher, outra hora é com o marido, outra hora é com o filho, outra hora é com o boleto, outra hora é com o emprego, outra hora, e assim vai. Eles se revezam, quando não vem o combo. Quando não vem tudo de uma vez. Aí uma nova situação agora acontece. Aí esse que não é constante, ou seja, que não é perseverante, ele deixa de novo. Ele vai diminuindo a frequência na igreja, até chegar a não vir mais. O perseverante é o constante. Ele não está trabalhando porque ele vive em prol de circunstâncias. Ele trabalha porque ele está preso à palavra.
E nada tira ele da palavra do Cristo. Por isso que ele continua constante. Perseverança é sinônimo de constância. Perseverança é sinônimo de não desistência. Perseverança é sinônimo de fidelidade. Eu assumi um compromisso. Mas pastor, tu não é assalariado mesmo? Não precisa de ir hoje no Legacy. Não, eu tenho um compromisso. Eu assumir uma responsabilidade. Não importa que não sou o líder do departamento X, eu vou para apoiar o líder do departamento X e cultuar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor junto com ele. Comprometimento. Tipo, não tem nada a ver comigo mesmo, não tem nada a ver com o departamento mesmo, então eu não preciso de ir, não preciso de fazer, já tem gente fazendo. Perseverança é sinônimo de fidelidade. Perseverança é sinônimo de ser forte. Impaciente, pois meu amigo Salomão, ele diz que se você se te mostrar frouxo, no dia da angústia, a tua força é pequena. O perseverante não, ele é forte. Ele é o antagonismo do frouxo. Perseverante, ele é forte. Logo, se fôssemos colocar tais significados, então, na expressão permanecedes de João 8,31, poderíamos dizer que o que Jesus está dizendo é: se vocês permanecedes, ou se vocês forem firmes, constantes, não desistirem, fiéis, fortes, resumindo tudo isso, se vocês forem perseverantes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Agora, quando nós falamos de perseverança, a gente acha que o perseverante, ele tem uma vida sossegada, uma vida tranquila. E na verdade é o contrário. E na verdade é o oposto. Porque quando olhamos para o universo de João 8, o próprio Cristo no universo de João 8, ele foi caluniado, ele foi testado. No próprio universo de João 8, Jesus ele foi testado. E se pegássemos a biografia do Cristo nos 4 evangelhos, ele passou por calúnias, ele passou por provações, ele passou por tentações. Ele não era nem mesmo acreditado dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, os seus irmãos, as suas irmãs não botavam fé nele. Não acreditava nele como Messias, como Deus encarnado. Os biógrafos, os evangelhos descrevem isso. Jesus não viveu no bem bom. E Jesus também não deixa ninguém enganado. Você quer estar firme nas minhas palavras? Então te prepara. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas você e eu parece que não lemos essas linhas pequenininhas que estão no contrato, no rodapé. Só que estas palavras de Jesus, elas não estão no rodapé. Jesus deixa bem explícito, está aqui, ó. Só não aprende quem não quer. No mundo você vai ter aflição. Não estou te pregando nada de bom. Não estou te ensinando que você vai ter carro, casa, nada disso aí. Isso não é evangelho, não. O que eu estou falando para você é que você vai passar por grandes problemas, principalmente se você me amar. Só pelo fato de você estar comigo, você já é um inimigo declarado do mundo e do pecado. Você não precisa fazer nada. Você não precisa proclamar guerra. Só falar que ama a Jesus, pronto, você já se tornou um inimigo. Você não tem que fazer esforço para ser inimigo do pecado, inimigo do mundo, inimigo desse sistema. É só estar ao lado do Cristo. Não precisa muita coisa. No mundo vocês vão ter aflição. E Paulinho, meu amigo, Lucas fala a mesma coisa acerca de Paulinho, porque quando a gente acha do Cristo é só com Cristo, né? Os apóstolos também não sofreram nada, pelo contrário. Aí Lucas, em Atos, capítulo de número 20, verso de número 19, Lucas vem e diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, acerca de Paulinho, que Lucas está escrevendo, tá? E com muitas lágrimas, olha só. Paulinho chorava mais do que ria. Com muitas lágrimas, com muitas tentações, e pelas ciladas dos judeus que veio sobre Paulinho.
Aquele que é perseverante não vive sentado no sofá, no bem bom, como se nada estivesse acontecendo. Ele passa por problemas. Ele passa por dificuldades. Ele sofre. E os sofrimentos são de diversas áreas. E isso me traz à memória a parábola do semeador. Quando eu falo de perseverança, eu lembro ou recordo-me, ou quando vejo os exemplos na Bíblia sobre pessoas perseverantes, eu lembro-me e recordo-me da parábola do semeador. E também nós conhecemos esta parábola, onde um semeador saiu a semear, e ele vai colocando a sementinha em cada terreno. Cada terreno ele é diferente do outro. E nós sabemos que o semeador que saiu a semear não é somente a representatividade de Deus ou a representatividade do Cristo, mas de todo aquele que prega o evangelho da verdade. Este é o semeador que saiu a semear. E ele tem então a disposição de colocar esta palavra, esta semente em diferentes terras. Terrenos espinhosos, à beira do caminho, pedregoso e terras férteis. Entretanto, existe uma terra que eu destaco, que é o terreno do pedregoso, que representa talvez alguns de nós. E quando olhamos para o terreno pedregoso, é justamente o terreno ou as pessoas que não possuem perseverança, que andam segundo as circunstâncias deste mundo, as circunstâncias dessa terra, e por isso não são constantes, por isso não são perseverantes. E Jesus então explica quem são esse perfil de pessoas. Em Mateus, capítulo de número 13, verso de número 20 e 21, Jesus diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, e chegada a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Resultado, sai, deixa, abandona o barco. Veja bem, abandona Jesus, que eu quero dizer que abandona Jesus. Os que estão em terrenos pedregosos, chega o momento que a semente até rompe a casca, porque Jesus diz que se o grão de trigo cair no chão, se ele morrer, ele dá frutos. Se não morrer, fica ele só. O que significa morrer ou não morrer? Para dar frutos ou não? É que o primeiro desafio de uma planta é romper a si mesma, é romper a casca. Se ela não romper a casca, dentro daquela casca, ela vai morrer. Mas se ela romper a casca, ela vai germinar. E aí então ela pode dar frutos. Logo, quando nós falamos de romper a casca, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: rompa a casca do eu, rompa a casca da arrogância, a casca da soberba, a casca do conceito deturpado acerca de Deus. Rompa a casca dos paradigmas que te foram ensinados. Eu estou te mostrando novas verdades, verdades que você até então estava iludido por essas falsas verdades. Eu estou te mostrando a verdade agora. Rompa esta casca. Se você quebrar esta casca da consciência, tu planta, tu semente, você cresce e dá fruto. Se você não romper essa casca, tu vai morrer só. Tu vai morrer só. Então, quando olhamos para este terreno, quem são essas pessoas? As pessoas que seguem a Jesus, como naquela multidão de João 8. Estão seguindo. Alguns creram, ficaram entusiasmados, a palavra foi plantada, romperam a casca. Puxa, ninguém falou como esse cara, ninguém falou como Jesus. Olha como ele ensina a Torá, como ele ensina a lei. Que interpretação maravilhosa, vamos ficar com esse cara. Mas vem a circunstância da vida. Aí aquela planta que ao mesmo tempo que cresce para cima e está crescendo para baixo, ela cresce em direção à luz e as raízes em direção ao solo. Ela não encontra no meio das pedras o solo. Então não tem como ela tirar ali os nutrientes. Então ela vai deixando de crescer. Ela vai ficando raquítica. Vai murchando. Até que morre. As pedras, as circunstâncias da vida, vai fazendo com que você perca a esperança. E a palavra morre em teu coração. E você deixa de ser o perseverante.
Então, quando eu leio e quando eu vejo alguns exemplos na Bíblia, me vem esta parábola. Então, eu pensei, qual é a área que o cristão, ele tem que ser perseverante para ser discípulo do Cristo? E que exemplos poderíamos dar na Bíblia de pessoas perseverantes que venceram nestas áreas? Então, a primeira área que eu destaco é a fé em Deus. E o perseverante, Josué. Primeira área onde devemos ser perseverantes, independente de qualquer coisa, fé em Deus. E o perseverante, Josué. Porque substituir Moisés não foi uma tarefa fácil. Eu mesmo seria um dos que diria não. Eu não quero substituir Moisés. No entanto, Josué resolve pegar essa bucha na mão, substituir um dos maiores homens da história, um dos maiores homens da raça humana, substituir um homem com grande intimidade com Deus, e Josué assume o BO. Ele poderia ser levado como descrédito pela comunidade judaica, tanto que com certeza, talvez isso deva ter acontecido com Josué. Muitos não creram nele, fora que criou-se a expectativa. Vamos ver se ele vai ser como Moisés. Muitas coisas aconteceram que a Bíblia não relata no universo da liderança de Josué. Só que mesmo quando a comunidade judaica não acredita nele, ele continua com fé em Deus. E é um momento que é um ponto de decisão na história de Josué, onde o povo de Israel está se rebelando e não quer seguir a Deus. Então é de Josué a célebre frase, que você e eu como crente, nós chamamos de versículo, que está escrito em Josué, capítulo de número 24, verso de número 15, que diz assim: porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem é que vocês querem servir. Se fosse hoje, Josué falar assim, ó, Lagoinha, São Miguel Paulista, se vocês estão vivendo na circunstância da vida, e vocês estão indagando Deus, e parece que é ruim seguir a Deus, então toma uma escolha, escolhe hoje quem é que vocês querem servir. Vocês querem servir quem? Aos deuses do passado? A sua antiga vida? Que Deus você quer servir? É o que Josué está falando. Que Deus você quer servir? Aos deuses do passado, a sua antiga vida? Ou vocês querem servir aos deuses do lugar em que você está inserido? Ou seja, vocês estão no mundo, mas do mundo vocês não são. Vocês estão em São Miguel Paulista, mas não são de São Miguel Paulista. Vocês estão trabalhando com ideologias e pessoas com ideologias diferentes, mas vocês não são daquelas ideologias. Vocês querem servir a este povo dessa região aí, esses deuses aí? Escolhe aí quem vocês querem servir. Aí Josué então dá o ultimato. Ele dá o checkmate. Ele derruba a rainha. Ele prende o rei. E aí então ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a minha decisão. Eu vou continuar perseverante no Senhor. Eu não vou mudar a minha ideia, a minha concepção. Eu vou continuar com Deus, principalmente no mundo de hoje. Tenta imaginar se Josué chegasse no nosso universo, na nossa realidade aqui hoje, e percebesse o que nós enfrentamos com tantos ataques ideológicos, filosóficos, teóricos, acadêmicos, constitucionais, um bombardeio de informações, muitas vozes. Josué talvez poderia ficar perdido, mas eu acho que a resposta de Josué ainda continuaria sendo a mesma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Área de atuação, fé em Deus, perseverante, Josué. Área de atuação, oração, perseverante, Ana. Outro lugar, ou outra área de atuação que o cristão, que se identifica como cristão, ele tem que perseverar, oração. Ana foi um grande exemplo de perseverança em oração. Ana passava por vitupério simplesmente pelo fato de ser mulher, porque simplesmente pelo fato de nascer mulher, já era meio que vergonhoso na comunidade judaica bíblica, e na comunidade do Oriente Médio, no período bíblico e pré-bíblico, e até mesmo pós-bíblico, a mulher por si só já era vituperada, só por ter nascido mulher, já era vituperada na comunidade judaica. Agora essa mulher chamada Ana, ela tem um outro vitupério, que é não poder ter filhos. Ela passa vergonhas, vitupério, vergonha. Ela passa vergonha social, porque ela não tem filho. Então já era desprezada por ser mulher. E uma mulher que não dá filhos, era duplamente desprezada.
Então ela persevera em oração. Não havia medicina naquela época para descobrir, não é somente a mulher que é estéril, o homem também pode ser estéril. Não existia isso naquela época. Então todo o jugo, todo o fardo, toda a vergonha caía sobre a mulher. E esta mulher agora, então, ela vai fazer o quê? Orar. E ela persevera em oração. Só que não é uma oração dentro da concepção que você e eu temos como oração no Brasil. Às vezes aquela oração gritada, que é aquele que parece que a gente está brigando. Esse nosso jeito, às vezes, de sermos latinos, que parece que o latino ele é muito fervoroso, né? Ele grita demais, o latino. É muito diferente, por exemplo, de um europeu, do norte-americano, da Oceania. É muito diferente, mas o latino parece que tem essa percepção até mesmo nas músicas. Você pode pegar uma música latina e uma música norte-americana e europeia, parece que o latino ele grita muito. E não é esse tipo de oração. Nós vamos ver que a oração de Ana é uma oração que parece que ela fosse um andarilho. Pensa no andarilho, uma pessoa que está vivendo em condição de rua, que ela começa a falar sozinha. É esse tipo de oração que Ana estava fazendo. A dor era tão crucial dentro da sua alma que ela não conseguia falar. E aí o sacerdote, o pastor da época, o Eli, olha para ela e confunde ela como uma bêbada, confunde ela como uma louca. Está falando sozinha? E ela, não, meu Senhor, ela não tinha forças para balbuciar uma oração silenciosa, uma oração de dor. Era a oração de Ana, mas ela perseverou em oração. E aí então ela escreve um cântico. Aquela que era estéril fez mãe de filhos. Não de filho, de filhos. Ela perseverou em oração. Quem é que persevera em oração? A igreja primitiva. Atos capítulo de número 2, verso de número 42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Mas aí tem alguém que diz assim, pastor, mas é que eu me motivo mais, sabe, quando tem uma placa amarela na parede preta para dar um destaque, dizendo que é a campanha de não sei do que, aí eu me motivo, aí eu vou por obrigação, sabe, dos 12 dias para 12 meses, porque aí parece que dá aquele tchan, como aquelas pessoas que dizem assim para mim, eu não gosto de ir para academia não, quer dizer, eu não gosto de treinar em casa não, eu gosto de ir para academia, porque na academia tem gente, você está indo para quê? Para treinar ou para ver gente? Desculpinha? A gente vai construir o teu músculo? Desculpinha, você vai para a academia para treinar, para mudar a concepção do corpo, de saúde. Você não vai por causa de gente. É a mesma coisa em relação à oração. Precisa de colocar um tema que chama atenção, ou seja, um marketing de oração. Vamos fazer um marketing poderoso da oração aqui agora. Para orar, irmão, crente ora. Crente ora e ponto final. Crente persevera em oração. Crente ora no banheiro, sentado no vaso sanitário, tomando banho, na mesa comendo, na pia lavando louça, lavando roupa, passando roupa. Crente ora quando o filho está dormindo, quando o filho está acordado. Crente ora na faculdade, crente ora no trabalho, crente ora no seu quarto, crente ora na sala, crente ora na rua, crente ora no carro, crente ora porque toda a terra está cheia do reino de Deus. O campo é o mundo. Crente ora. Temos que perseverar em oração. Para de criar jeitinho para te motivar. Se tu não consegue motivar porque tu ama o Cristo, que mais pode te motivar? O que mais? Além da igreja primitiva e de Ana, nós temos próprios apóstolos em Atos 6,4. Mas nós, os apóstolos dizendo, perseveraremos na oração. Os apóstolos perseveravam em oração. E quando falamos de oração, Paulinho, ele falou para nós nos alegrarmos na perseverança da oração. E ele diz assim, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Alegra nisso aí. Ora, é bom você falar com Deus, é bom você desabafar. É terapia, irmão, oração é terapia.
Tá, você pode falar para mim, não, pastor, eu também entendo que é uma guerra espiritual. Ok, irmão, eu também entendo que é uma guerra espiritual, concordo contigo. Não estou dizendo que não é, mas oração é terapia, porque quando você vai no psicólogo, ele fica calado na maioria das vezes. Só tu fala. É terapia. E Madre Teresa de Calcutá falou isso, quando eu estou em oração, Deus não fala nada, só ouve. E tu, eu também não falo nada, só ouço. A presença de Deus na tua presença, isso é oração. Área de atuação, sofrimento, perseverante, Jó e Jeremias. Porque quando falamos de sofrimento, achamos que é só Jó que sofreu. Não. Na Bíblia também temos outros exemplos de grandes sofrimentos, e um deles é Jeremias. Tanto que ele é chamado de profeta chorão. Tanto que ele vira para Deus, porque ele é muito veemente, e diz assim, é o seguinte, eu não pedi para ser profeta, tá? Eu não queria ser profeta, é o seguinte, por causa do Senhor, da tua palavra, eu apanhei para caramba, então eu quero que o Senhor vá lá, e o Senhor julga a minha causa, e julga esse povo que me bateu por causa da tua palavra, que eu não queria ser profeta. Esse era Jeremias, incisivo, chorão, brigava com Deus, ambos estavam no bem bom. De repente, um dia, sofrimento bate, parece que não sai mais. Está no deserto, ambos estão no deserto. Só que depois as coisas voltam a normalizar, voltam a ter a calmaria. Mas ambos sofreram, mas o sofrimento não anulou o caminho de perseverança com Deus. Eles não deixaram Deus por causa do sofrimento. Área de atuação, perseverança no objetivo traçado. Perseverante, Neemias. Ele tinha um objetivo traçado. Ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. Levanta-se oposição, calúnias, afrontas, até mesmo ameaças de vida. Ele persevera no objetivo traçado. Ele não muda de rota. Ele continua porque ele entende que é propósito de Deus. E quando ele continua, o escritor do livro de Neemias diz que com uma mão eles construíam um muro, reconstruíam o muro, e na outra mão eles tinham a espada para poder defender a própria vida. Neemias 4,17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha armas. Ou seja, se for preciso parar aqui a obra 1 minuto para defender a nossa vida e guerrear, eu vou defender. Mas deixar de construir, nunca. Eu vou até o fim da obra, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu vou completar a minha carreira. Eu vou guardar a fé. Eu vou combater o bom combate. Aí então vem Jesus e diz, João 8,31, se vós permanecerdes em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, depois de refletir sobre tudo isso que nós falamos, eu olhei para Jesus e perguntei, que palavra é essa? Porque se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão os meus discípulos. Então eu perguntei para Jesus, que palavra é essa? Que eu tenho que permanecer para ser teu discípulo e ter a perseverança como característica da minha identidade cristã. Que palavras são essas? E acredito que as palavras são justamente todos os ensinamentos de Jesus que é contido nos 4 livros biográficos acerca dele. Entretanto, acredito que principalmente, os ensinamentos que ele deixou em João, capítulo de número 8. E que ensinamentos e que palavras são essas? É justamente aquilo que nós já descrevemos no início dessa reflexão. A palavra do perdão. Se permanecerdes na palavra que eu vos tenho ensinado sobre o perdão, vocês serão igual a mim. Vocês serão os meus discípulos. Quando você perdoar, você está mais perto de mim. Você vai se parecer mais comigo. Que palavras são essas? A palavra da segunda lição do segundo ensinamento, a palavra da luz. Crente tem que ser luz. Crente não pode compactuar com trevas. Crente não pode amar trevas. Crente não pode se relacionar com trevas. Crente não pode ser cúmplice de coisa errada, de jeitinho, de esqueminha. Crente não compactua com erro.
com trevas. Temos que ser luz, temos que ser guia, temos que mostrar a direção, temos que fazer outros não tropeçarem na peregrinação. Crente não é tropeço, crente é luz. Que palavras são essas? A terceira lição que Jesus nos ensina depois de luz é que Ele é Deus. O que é que temos que pregar? Qual é a mensagem do Evangelho? Deus encarnou. Por quê? Nos ama. Por quê? Então estamos numa situação de pecado. E a sua morte então fez o quê? Anulou a força do pecado. E todos aqueles que creem nele como Deus, como Messias, como Salvador, como Libertador, serão chamados de filhos de Deus. Então qual é a nossa mensagem em Cristo? O Deus encarnado, este morto, este ressurreto, que é a luz para este mundo. É isso que temos que pregar. Não existe outra mensagem no Evangelho. Por que falamos de perdão? Porque Jesus está vivo. Por que falamos de céu, de inferno, de reino de Deus? Porque Jesus está vivo. Por que falamos de graça, de misericórdia, de correção? Porque Jesus está vivo. É por isso que falamos. Jesus vive. Jesus reina. Querem acreditar ou não? Querem matar Deus ou não? Ele vive. Ele reina. Ele é Senhor. Que palavras são essas? A quarta lição, a palavra da perseverança. Se vocês forem perseverantes na palavra da perseverança, até o final, vou te dar a coroa da vida. Por isso eu oro. Eu oro para que Deus faça com que você e eu sejamos perseverantes. Eu oro para que você e eu sejamos boas terras e não terrenos pedregosos. Eu oro para que você e eu sejamos firmes em fé. Sejamos perseverantes na oração. Preguemos que Cristo é o Senhor, que Cristo morreu, que Cristo veio a esse mundo. Eu oro para que você e eu tenhamos a capacidade, a maturidade, a força para perdoar. Pois quando fizermos tudo isso, eu tenho certeza que Cristo será enaltecido através de nossas vidas. Deus os abençoe.